Bora, galera, vamos lá? Dia 30 em 30, nosso momento aquele de trocar um pouco aqui, fazer alguma reflexão sobre um tema que aparece aí nas minhas mentorias, nos meus estudos e tal, e alguns elementos que eu trago para os meus clientes. E hoje aqui é uma das últimas segundas-feiras do ano, segunda-feira que todo mundo está trabalhando, né? Até quem não trabalha na segunda-feira está trabalhando porque é reta final. A gente está chegando agora ali na finaleira do final do ano, né? E o que eu pensei hoje em trazer para vocês, inclusive foi coisa que eu conversei com o meu cliente hoje de tarde, no início da tarde. Eu quero falar para vocês sobre dicas práticas para lotar os últimos horários agora do final do ano. O final do ano é uma época que a agenda lota e que às vezes a gente entra em desespero porque vê um ou outro buraco ali na agenda que a gente não consegue lotar, não consegue encher e aproveitar. E o final do ano é essa época, é a época mais incrível para faturar bem no salão. Mas muita gente perde dinheiro nessa época, nos últimos horários, por falta de estratégia. Hoje eu quero mostrar para vocês ações simples e inteligentes que podem ajudar a lotar a agenda sem te desvalorizar, sem ficar fazendo barganha de preço e tal. Dezembro não perdoa improviso, né? Muita gente pega essa época muito acelerada do dezembro e acaba perdendo dinheiro porque trabalha no improviso. E não dá para trabalhar no improviso. Então vamos pensar em ações estratégicas para que vocês possam fazer nessas 2 semanas, né? Agora essa semana, mais semana que vem, que já chega ali dia 24, tá em cima aí para conseguir ganhar o máximo que der em dezembro. Então vamos pensar em ações práticas para que vocês possam no dia a dia converter bastante. Por que os últimos horários ficam vagos? Primeiro ponto, né? Vamos analisar o que acontece e por que os últimos horários acabam ficando vagos no final do ano. Faz toda aquela ação, dá um impulso ali, né, e tal, e alguns ficam vagos. Por que isso acontece? Em primeiro lugar, falta de comunicação. Às vezes tu fica trabalhando tão automático, só fazendo e achando que as clientes vão vão marcar, vão entrar em contato, vão fazer as coisas, e algumas acabam não fazendo isso, porque elas estão esperando um tipo de comunicação. Então é importante nessa hora lembrar que falta de comunicação vai deixar o horário vago nessa época, porque a gente trabalha muito para se comunicar. Outra coisa que impacta e pode deixar buraco, agenda mal organizada. Você tem que saber exatamente como poder fazer, como faz bem feito esse jogo do encaixe, do quem entra em que hora, o que eu posso pegar junto com outro serviço. Se é importante às vezes pegar um auxiliar, alguma coisa assim, então tem que fazer um jogo da agenda para que ela fique muito bem organizada e não fique nenhum buraco ali, ou você trabalhando super lotado, o cliente não gostando daquilo. Então é importante ter o quê? Uma agenda mais organizada. Então, outra coisa que você pode lembrar nessa época que acontece muito dos horários ficarem vagos é cliente não lembrada. A cliente às vezes ela não lembra que precisa de você. A cliente não lembrada deixa buraco na agenda. Se você fizer uma comunicação de lembrar a cliente mais vezes e de forma mais assídua, a tendência é que você consiga rebater isso também. Por que mais que os horários ficam vagos? Medo de incomodar. Quanto profissional deixa de se comunicar com a cliente, deixa de fazer um follow-up com ela para trazer por medo de incomodar? E nessa época você tem que lembrar que muita gente não lembra de todas as coisas e uma mensagem sua pode ajudar a tua cliente a não ficar sem horário. A pior coisa que tem é chegar em cima da hora, a cliente te mandar uma mensagem e dizer: puxa, não tenho mais horário. Pô, por que tu não me lembrou? Quando tu lembra a cliente, ela se sente bem por isso. Então não tenha medo de incomodar. WhatsApp sem estratégia também, ficar mandando lista de transmissão, mandando mensagem de qualquer jeito, vai te ajudar a ficar com horário vago no final do ano. Né? Porque o WhatsApp ele tem que ser usado como ferramenta, não como uma arma que te dá um tiro no pé. Um WhatsApp mal utilizado, sem nenhuma estratégia, vai atrapalhar a tua agenda e as marcações. Dependência só de novos clientes, isso também aqui é ruim, porque fica só esperando que no final do ano vai entrar um monte de cliente nova, vai resolver todas as coisas. E a gente sabe que não é a realidade do momento. Não dá para ficar dependendo só de clientes novos. Isso vai acontecer de criar muitos buracos na agenda por falta dessa estratégia, sim. Pouca oferta clara. Muitas vezes o cliente vai te procurar e não vai entender qual é a tua oferta. Isso é um grave problema. Tem muitas pessoas que eu converso que quando eu vou analisar o que elas estão fazendo, que tipo de comunicação elas fazem, como é que elas se conectam com o cliente, e eu vejo que tem pouca oferta. Os clientes não sabem o que o profissional faz, não sabem nem às vezes onde é que o profissional trabalha.
Tem gente que eu entro na bio do Instagram, não tem nem aonde a pessoa trabalha. Como é que o cliente vai te encontrar se ele não sabe nem onde tu trabalha? Não está nem claro para ele o endereço que ele vai chegar até você. Ou um número para ele poder te mandar um WhatsApp, alguma coisa do gênero. Pouca oferta clara, cliente não te procura. Horário vazio raramente é falta de cliente nessa época. Geralmente é falta de ação. Falta de ação combinada com estratégia. É isso que acontece. Por isso que dá muito horário vago nessa época aqui, mesmo sendo uma época de muita correria, muito cliente, muitas coisas assim. Quero falar agora de ações práticas para lotar esses últimos horários. Vamos pensar o que fazer, né? Falei por que acontece e agora quero falar com vocês o que fazer para realmente trazer cliente para vocês. Vamos pensar as primeiras ações. Em primeiro lugar, ative sua base de clientes. Cliente que já confia em você são o caminho mais rápido para lotar a agenda. Né? Então, a primeira ação para lotar os últimos horários dessa época é ativar a tua base de clientes. Nossa, Leandro, mas eu trabalho tanto. Sim, todo mundo trabalha tanto. Tem um monte de gente trabalhando bastante, mas existem formas e formas de trabalhar. Trabalhar de forma reativa, só esperando o cliente vir, tu não vai lotar todos os teus horários. Agora, quando tu faz um trabalho que tu ativa a tua base de cliente, tu trabalha com elas para que elas conheçam, elas saibam que tu tem horário, isso vai fazer toda a diferença. Trabalhar é o seguinte, tá? Clientes que já confiam em você são o caminho mais rápido. Trabalhar com algumas mensagens personalizadas, como por exemplo, oi, fulana, abriram alguns horários finais antes do Natal. Se quiser garantir, me chama que te explico as opções. Sem pressão, sem desespero, mas com clareza. Abri horário, tem horário aqui, pode me chamar que eu te explico como é que funciona. O que é isso? É um lembrete sem cobrança, mas mostrando para a cliente que se ela quiser, eu tenho horário. E automaticamente tu vai encaixando nos horários que tu tem. Lembrando que a cliente, ela faz normalmente aquilo que tu manda. O profissional domina o cliente, desde que ele saiba se posicionar. Então nessa hora, quando tu mandar uma mensagem, abrir uma vaga eu tenho aqui para ti. Se for do teu interesse, me chama que eu te explico como é que funciona. Eu não estou cobrando a cliente para ela vir, mas eu estou dizendo para ela que eu tenho um momento para ela e eu lembrei dela. E normalmente pelo nome, tá? Não adianta mandar tipo lista de transmissão muito vago. O cliente percebe que tu está dando um tiroteio para tudo que é lado. Por mais que tu esteja mandando para todas as clientes, não é de se dar o trabalho, investe tempo em fazer de uma forma personalizada para poder converter. Crie ofertas inteligentes nesse período, não desconto a seco. Tem muita gente que gosta de ficar trabalhando dando desconto, vou te dar 20% de desconto para marcar, vou não sei o que. Não é uma época para isso. Mas existem algumas clientes que elas esperam uma condição especial. Desconto é diferente de condição especial. Ao invés de baixar o teu preço, cria algumas modalidades diferentes. Serviço mais tratamento, serviço mais finalização, combo de manutenção, experiência completa, XYZ, upgrade por tempo limitado. Então tu vai criando condições especiais que eles fogem daquela vala do desconto, daquela coisa comum, daquela coisa de qualquer jeito, sabe? Oferta boa é valor agregado, não preço cortado. O maior defeito que existe hoje no mercado da beleza é achar que ficar cortando o preço pela metade vai trazer cliente. Isso, na verdade, desvaloriza o teu serviço, desvaloriza o profissional. Isso acaba te jogando para um ponto muito marginal de tudo isso e tu perde teu valor. Perde muitas vezes até tua credibilidade. Por que era esse preço e agora é outro? Então toma cuidado com isso. Ao invés de trabalhar com desconto seco mesmo, só desconto, trabalha com oferta inteligente, onde a cliente vai ver mais benefício do que corte desse valor. Né? Esse é o caminho melhor. Use a escassez real. Terceiro ponto aqui que eu quero levantar com vocês é usar a escassez real. Escassez funciona quando ela é verdadeira. Quando tu fala que tem pouco, mas na verdade não tem, não funciona. Porque tu está mentindo para o cliente. Tu está dizendo que tem falta de alguma coisa que na verdade está sobrando. Escassez só funciona se ela for real. E quando nós estamos falando de dezembro, a escassez de horário é real. Tem poucos horários. Então funciona, mas só use quando for de forma real mesmo. Então lá, últimos horários antes do Natal. Não adianta botar isso e tu ter 50 mil horários. Só funciona quando é real.
Agenda de dezembro quase encerrada. Faça isso quando for verdadeiro. Agora, esse gatilho da escassez, ele funciona muito bem nesse período. Principalmente quando tu manda para aquelas clientes que são a tua base de cliente que mais confiam no teu trabalho. Outra mensagem que você pode trabalhar: 2 vagas abertas para esta semana. Olha só, tu está sendo bem específico, tu está mostrando que tem escassez, mas de novo, não adianta mandar isso e ao invés de 2, tu tem 20 horários. Escassez funciona quando é real, senão não entra por esse caminho. 4º ponto aqui, mostre bastidores e provas sociais. Trabalhe nos seus stories com agenda cheia, bastidores, resultados, antes e depois, rotina real. Vai mostrando para a tua cliente que tem bastante movimento dentro do salão. E automaticamente isso vai criando nela a sensação de que, opa, tem escassez aqui, tá quase acabando, tô com menos tempo, a minha profissional tá lotada. E isso vai dando essa sensação, ela vai te acompanhando, vai olhando teus stories e ela vai vendo. Porque aí quando tu lança para ela uma oferta de poucos horários, só 2 horários, últimos horários antes do Natal, ela ter visto na tua rede social tudo que está acontecendo, vai fechar para ela. Porque ela vai dizer, puxa, realmente só tem 2 horários e a fulana não para de trabalhar. Uma coisa junta com a outra. Então tu apoia isso, tu faz estrategicamente isso funcionar. Cliente se convence vendo, não ouvindo. Se tu ficar contando historinha para ela, não vai adiantar. Hoje o público te acompanha, o público gosta muito de te ver atuando. E automaticamente, quando ela vê o que tu tá fazendo, a hora que tu manda a oferta para ela, ela te acompanhou nos stories e viu que tu tá realmente sobrecarregada, agenda lotada, vai fazer sentido para ela que tem escassez de horário. Mentir escassez de horário não resolve. Vai ser pego na mentira. Agora, mostrar para ela nos stories lá que tu tá com uma rotina bem lotada, bem cheia, com bastidores, com agenda cheia antes e depois, a rotina real, isso vai reforçar a tua oferta de escassez. Uma coisa leva a outra. Facilite o agendamento. Cliente não pode ter trabalho para marcar. De novo, já falei, às vezes eu entro no perfil de um cliente, quando eu vou olhar, não fica nem claro qual é o canal que a pessoa me encontra. E isso é um problema. Tem que facilitar o processo de marcação para cliente. Os canais para te encontrar tem que ser fácil. Ela não fica esperando muito tempo a tua resposta. Ela quer que realmente quando a pessoa entra em contato com ela, a pessoa já tem algumas soluções para ela. Então é importante que você mantenha um canal aberto, funcionando, respostas rápidas. O cliente te mandou uma mensagem, ela não quer ficar esperando muito tempo pelo retorno da mensagem. Horários claros, quando voltar com a mensagem, já volta especificando quais são os teus horários. Não é aquela coisa, eu tenho horário. Tá, mas quais são os horários? A gente quer agilidade, todo mundo quer agilidade. Você, quando não está atendendo e é atendido por alguém, você quer clareza e agilidade. Então, respostas rápidas, horários claros, valores bem explicados. Importante você ter os valores bem explicados para que não aconteça nenhum mal-entendido. Ninguém está prestando atenção em ninguém agora. Está tudo muito corrido, as pessoas às vezes não prestam atenção no que tu está falando e isso pode dificultar a comunicação e às vezes a cliente entender do jeito errado. Então, valores bem explicados. Poucas opções bem conduzidas. Né? Então, assim, são poucas opções que eu tenho, mas bem conduzidas. Eu explico bem, eu falo o que é, quando é, eu deixo bem claro. Eu tenho pouco, mas é isso aqui. Tá claro que eu tenho. Agora vamos pensar o seguinte, como não se sabotar nesse período, né? Porque a gente acaba se sabotando também, a gente acaba na hora que a gente entra no automático, que tem aquela sensação de ansiedade, a gente acaba se sabotando também, vai atrapalhando o nosso trabalho. Então vamos pensar, como não se sabotar nesse período? Em primeiro lugar, não aceite qualquer cliente. Uau, Leandro, agora eu vou poder escolher cliente. Pois é, isso eu estava conversando hoje com duas mentorandos minhas e a gente estava falando justamente sobre isso.
elas acabaram aceitando, às vezes, uma cliente que não é o perfil delas, uma cliente que procurou de forma aleatória e quebrou todo o fluxo, toda a energia do lugar, quebrou todo o ritmo, porque não era uma cliente delas. Então, assim, ó, não aceite qualquer cliente. É uma época que você tem que saber, pegar por pegar vai dar problema. Pode ser que aconteça, às vezes, de tu pegar qualquer cliente, porque tá entrando, vai atrapalhar muito mais teu andamento do dia. E, às vezes, pode fazer com que uma cliente tua de muito tempo não goste do que aconteceu ali, justamente porque tem uma cliente lá que nem é tua, não é teu perfil, não é para ti aquela cliente. Não faça desconto desesperado. Lembra que se existe uma época que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer desconto, é dezembro. Eu já tenho poucos horários, eu tenho mais dificuldade em encaixar todo mundo. Eu vou ficar fazendo desconto desesperado? Não é época para isso. É época para trabalhar bem e não cair nessa ideia de desconto desesperado. Não trabalhe sem pausa. A tua máquina, o teu corpo, ele é responsável por fazer com que tu consiga entregar todas as coisas. E se tu não estiver bem, tu não vai entregar. Tu não vai conseguir encher todos os horários. Pausa não é horário jogado fora. Pausa é necessário. Pausa é para reabastecer, respirar, pegar impulso, se preparar. Então não trabalha sem pausa, porque senão tu vai te sabotar, tu não vai aguentar o ritmo do negócio todo. Faz a tua pausa, respira fundo, para depois pegar impulso e seguir, né? Porque senão tu vai te destruir nesse caminho aí e não vai conseguir entregar tudo até o final do ano. Não comprometa a experiência. O fato de ter tanta cliente nessa época, de lotar tanto a agenda, não significa que tu tem que quebrar a experiência de todo o teu público. Teu público está acostumado contigo, teu público sabe o que tu entrega, teu público espera, ele tem expectativa sobre o teu atendimento. E isso faz com que você não deva estragar o que ele está esperando de você. Teu público vai atrás de você não só pelo serviço, ele vai atrás de você por todo um combo. E o combo é serviço mais experiência. Se eu não faço isso acontecer do jeito certo, eu estrago tudo que está acontecendo com o meu cliente. Então lembra, não comprometa a experiência do teu cliente, porque senão tu vai estar jogando um cliente fora. Isso é muito perigoso. De novo, como não se sabotar nesse período? Não diga sim para tudo. Primeiro ponto que tu pode estragar tudo que tu tá fazendo agora no final do ano é achar que é uma grande coisa falar sim para tudo. Tem horas que não dá, tem horas que tu vai falar um não de forma cordial, respeitosa, educada, mas tem momento que tu vai ter que dizer aqui não dá para dizer sim. Por quê? É uma época muito corrida e isso, ficar falando sim para todo mundo, tu vai fazer uma autossabotagem, vai chegar ali na frente e tu não vai conseguir fazer o que tem que ser feito. Então, não diga sim para tudo, saiba avaliar muito bem, faça boas escolhas e defina quando vai ser sim e defina quando vai ser não. Tem que fazer sentido e tem que estar de acordo com essa reta final aí que a energia está indo, né? A energia está se esgotando, é muito atendimento, muitas horas. Então você vai precisar fazer boas escolhas e dizer sim e não são boas escolhas que você vai ter que fazer. Não sacrifique sua energia. A autossabotagem começa quando a gente sacrifica a nossa energia. A gente joga essa energia para lugares que não deveriam estar, para momentos que não eram aqueles. De novo, escolhas, né? Então, como não se sabotar nesse período? Não aceite qualquer cliente, não faça desconto desesperado, não trabalhe sem pausa, não comprometa a experiência do cliente, não diga sim para tudo e não sacrifique a sua energia. Você é o bem mais poderoso que você tem. Se você não cuidar de você, você não vai entregar tudo que esse final de ano espera de você. Então cuida da maquininha, cuida do corpo, fica pronto, cabeça boa. Faturar bem não é se destruir. Não é te destruindo e abrindo mão de certos cuidados, de boas escolhas, que vai fazer com que tu fature bem. Pode até faturar muito bem, mas não tem consistência. Ali na frente vai estar doente, vai ter se desgastado além da conta, e aí não vale a pena. Mentalidade para aproveitar esse momento. Profissionais que aproveitam dezembro, o que eles fazem? Primeiro, agem rápido. Cliente, quando te procura, ela quer resposta imediata. Ela quer as coisas
para ontem. Ninguém mais tem tempo de esperar. Então, profissional que está preparado para dezembro, age rápido. Comunicam com clareza. Falam com o cliente de forma clara, objetiva, curta, diretiva, certeira, envolvente. Comunicação com clareza. Profissional que se dá bem em dezembro se comunica de forma muito clara. Confiam no próprio valor. Por quê? Tu construiu a tua trajetória até aqui. Tu sabe qual é o teu valor. Não é em dezembro que tu vai jogar ele fora, né? Não dá para negociar isso. Vocês vêm construindo a trajetória de vocês ao longo de uma carreira que uns pode ter 1, 2 anos, outros pode ter 5, outros pode ter 10, mas tu vem construindo a tua carreira e teu posicionamento. Profissionais que realmente aproveitam dezembro, confiam no próprio valor. Organizam a agenda. Quanto mais organizado você tiver, melhor vai ser teu dezembro. Dezembro não é caos, dezembro é movimento. Movimento pode ser feito de forma organizada e não caótica. Dá para fazer isso. Como? Organizando muito bem a agenda, conhecendo tudo o que precisa, todos os elementos, para que a tua agenda esteja bem organizada, bem estruturada. Profissionais que aproveitam bem esse momento sabem dizer não. Fazem boas escolhas, definem quem leva o sim, quem leva o não. Momento de dizer sim, momento de dizer não. Até mesmo cliente que eu vou dizer sim, cliente que eu vou dizer não. Serviço que eu escolho dizer sim e serviço que de forma alguma eu vou dizer sim. Esse eu vou olhar e vou dizer não, esse eu não faço. Não dá para ir por aí. E acima de tudo, profissionais que aproveitam esse momento têm uma mentalidade muito estruturada e usam estratégia, não ansiedade. Dezembro é um período que gera muita ansiedade. Quando começa dezembro, e hoje nós estamos no dia 15, estamos no meio. Ou seja, a gente tem essa semana e semana que vem, reta final, assim, ó, que é até o Natal ali que acelera tudo. O que tem que usar agora não é ansiedade. A ansiedade ela vai acontecer, porque está todo mundo com excesso de futuro, todo mundo querendo chegar, passar esses 15 dias e chegar a 2026. Não trabalhe com ansiedade, trabalhe com estratégia. Quem mais usar a estratégia nesse momento, mais forte vai ficar, vai chegar mais longe e de forma consistente. Quem se organiza antes, fatura melhor depois. Organização e método faz com que tu tenha faturamento sustentável, tu consiga chegar no resultado final daquilo que tu está buscando. Para ir fechando aqui, ó, checklist rápido de ação. Que ações você tem que fazer, né? Agora, ali na reta final, o que eu falei? Eu quero dar para vocês algumas ações práticas e aí vocês têm que perguntar para vocês mesmo hoje, tá? Isso aqui é um autoconhecimento para colocar isso na prática. Checklist rápido de ação. Pergunte para você aí do outro lado. Ativei minha base de clientes? Mexi com todo mundo? Consegui ativar toda a minha base de clientes para que eles venham fazer agora em dezembro algum serviço, algum tipo de atendimento? Segundo, comuniquei escassez de forma real. Usei o gatilho da escassez, mas acima de tudo, usei o gatilho da escassez do jeito certo, de forma real, bem consolidada. Terceiro, criei combos inteligentes e eu estou preparado para dezembro para não só marcar cliente, mas aumentar ticket médio, para trabalhar em alavancagem de ticket médio. Aliás, você que quer saber mais sobre alavancagem de ticket médio, como faturar mais, nas minhas lives, tanto aqui como no YouTube e no Spotify, tem lá conteúdo sobre como alavancar ticket médio. Vai lá dar uma olhada. Tenho certeza que vai te ajudar a faturar muito mais nesse período. Não só com a cliente que marca, mas essa cliente que marca, como fazer ela gastar mais com vocês. Então, criei combos inteligentes. Outro ponto. Facilitei o agendamento, tá fácil, eu consegui construir uma estrutura que o meu cliente vai me achar de um jeito fácil. Outro ponto, facilitei o agendamento. E a última pergunta que você vai fazer para você mesmo, protegi minha energia, estou cuidando de mim nesse período? De novo, dezembro é aceleração, não é caos. Caos é escolha. Você pode fazer todo esse processo de uma forma organizada ou de uma forma caótica. Depende de vocês, a escolha é de vocês. Dá para fazer, dá para aproveitar essa onda, dá para aproveitar esse movimento e de forma organizada, de forma bem estruturada, com bastante estratégia. Se você respondeu não para essas perguntas, ainda dá tempo de mudar.
né? Tem no mínimo aí 10 dias de aceleração que vocês podem trabalhar com muita organização e método. Então, se a maioria aqui foi não, dá tempo de organizar, dá 2 passos para trás, respirar e ir melhor ali para o final. O final do ano, ele é oportunidade, não é caos. Não esqueça isso. Não tem nada a ver de caos, é oportunidade. Quem se organiza, vende melhor, vai lotar melhor a agenda, vai ficar mais bem preparado. E de 30 em 30, ação por ação, você transforma dezembro no seu melhor mês do ano. Depende só de você. Até mais. Até o próximo de 30 em 30.